Olá, sejam bem-vindos a mais esta gravação de um vídeo para o nosso canal YouTube, Guia dos Perplexos, da série Páginas Difíceis da Bíblia. Esse vídeo será muito especial, porque quando um crente como eu trabalha em cima da Bíblia, pega uma Bíblia para poder fazer dela uso, ele pode usá-la como um livro religioso no qual ele crê, é uma possibilidade. Quer dizer, como crente, eu creio na Bíblia. Pode usar a Bíblia como um livro que mostra tradições muito antigas, quando os rabinos eram livres daquela fase onde tudo se consolidou e eles não podiam mais especular com a facilidade com que antigamente faziam. A tradição ficou engessada e então eles não podiam mais. Então aqui nesse livro, Roberto Cicutteri ainda encara a Bíblia dessa maneira. Na época que os rabinos especulavam e tinham liberdade para fazer isto. Tá? Então, outra possibilidade. Então, primeira possibilidade, ver a Bíblia como livro religioso no qual eu tenho eu devo crer. Isso não impede que eu veja os erros dela que foram feitos. Aqui é especificamente ver na Bíblia vestígios de uma época em que os rabinos tinham uma liberdade imensa de explorar os textos, que não eram livros, eram rolos, e então é uma segunda visão da Bíblia. E a terceira visão da Bíblia é esta aqui, é uma terceira visão, que seria ver a Bíblia apenas como um conjunto de epopeias. Por exemplo, o livro do Êxodo, a Moisés, a vida de Moisés, Êxodo, é um grande épico literário, né? Quando a gente vê o filme, Os Dez Mandamentos, ou qualquer coisa dessa natureza, né? Davi, Rei Davi, então nós vemos epopeias, como a epopeia de Gilgamesh, como é Alcide. Então há três maneiras de você ver a Bíblia. Eu sou crente, mas um crente pode ver a Bíblia de três maneiras. Ele pode olhar de três modos. Então, primeiro modo é: eu creio no que está aqui, embora perceba que algumas mãozinhas botaram a mão aqui para poder fazer uma melecação. Isso não impede que eu, vendo essas inserções, né, essas censuras, esses erros, eu acredito na mensagem que está aqui. Então, meu ponto de vista aqui é religioso, quando eu leio a Bíblia como crente. Meu ponto de vista aqui, mas essa é a terceira, aqui é um estudo na época, quer dizer, numa época muito remota, em que o autor vai até as discussões dos rabinos, quando a tradição não estava engessada e eles podiam, então, especular. E aí que surge Lilith, que é considerado por alguns como um mito, mas que, segundo o Cicutteri aqui, teria sido removida da Bíblia. Então, eu posso fazer esse estudo, mas quando eu fizer isso, eu estou, vamos dizer assim, usando esse livro dentro de outra perspectiva. Então, é como se me dividisse em três pessoas. Lendo este como um livro de religião, eu sou um crente. Lendo esse como um livro de investigação da época do rabinato primitivo, eu sou um investigador, um pesquisador. E lendo esse livro como sendo, vendo as aventuras de Moisés, a de Abraão não é nem assim tão grande. Abraão aparece, mas não tem essa característica de um épico. Um épico tem a vida de Moisés, né? Fantástico. O Êxodo é fantástico, tanto na versão do CSB de Malho, como na versão da Record. E então aqui o autor
ver a Bíblia como sendo um conjunto de epopeias, ou seja, de aventuras de heróis como Davi, como Moisés, como Josué na conquista da Terra Prometida e outros. Então são 3 modos diferentes de ver a Bíblia. Bem, nesse vídeo eu vou dar uma de advogado do diabo, então eu terei uma outra visão. Por favor, entendam que desde já o que eu vou fazer aqui não é o que eu creio. Eu estou fazendo um exercício de estudo sobre a Bíblia, uma quarta visão. Ali nós temos 3. Eu vou usar aquelas 3. Mas essa quarta visão que eu vou colocar agora, que vou dar uma de advogado do diabo, vai se chamar, o título é Javé é um Deus mau, é um juiz mau. Mas isso aqui não é a minha crença, eu não creio nisso, é um exercício intelectual, porém tem fundamento e vai fazer a gente raciocinar. E tem muita gente que crê nisso. Então, me expondo isso para quem crê, a pessoa vai ter uma argumentação e um conhecimento de algo que muita gente defende e defende com muita força porque crê. Entenderam? Eu não creio no que vou dizer. Então, esse vídeo não é o que eu creio. É um exercício intelectual de análise literária, de uma exegese mais profunda e é muito crítica, extremamente crítica, levando em conta que a Bíblia seria um livro comum. Então, não se esqueçam disso. Feita essa advertência, vamos fazer o nosso vídeo. Então, o título será Javé é um mau juiz. É um juiz mau. Quando analisamos o episódio da queda, também chamada pecado original, não podemos deixar de ficar perplexos pelo modo como os fatos foram de antemão planejados para que, segundo Agostinho de Hipona, pecado original, de modo geral, a queda, acontecesse. Salta aos olhos de quem tiver um mínimo de justiça e equidade, de noção de direito, que Javé providenciou cada detalhe para que o casal original, os míticos Adão e Eva, nós sabemos que são nomes míticos, não de fato não existiram, é o nome para indicar a humanidade. Então, que esse casal original foi tudo feito, providenciado para que eles cometessem esse delito. É a tese que eu vou defender aqui e que muita gente crê. E eu estou explorando isso como se eu cresce, tá? Mas não creio. Contudo, vou mostrar a vocês como é que as pessoas que creem colocam esse assunto para que vocês fiquem informados e saibam que a gente que crê nisso. Então, tudo absolutamente planejado para que o casal original, os míticos Adão e Eva, cometessem o delito. Já dissemos isso antes, mas agora vamos novamente. Primeiro, resumindo, tendo criado Adão, Javé o induziu à prática do bestialismo proibido por Moisés, embora praticado em outras nações. Logo, sabia que estava levando o homem a cometer algo que era ilícito. E na epopeia de Gilgamés, até mesmo os povos que não conheciam a lei já o rejeitavam. Vejam no texto bíblico como é interessante. Vamos pegar a Bíblia para ver como é que é interessante. No tempo em que Javé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto no campo sobre a terra e nenhuma erva. Entretanto, um manancial regava o solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas no hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Javé plantou o jardim do Éden no Oriente e colocou o homem. Então Javé disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Ou seja, igual a ele, semelhante. Olha bem a frase, hein? Estamos sendo criteriosos aqui na análise, na crítica.
Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira, uma semelhante a ele. E aí modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves dos céus e a conduziu ao homem para ver como ele a chamaria. Ou seja, vou fazer algo semelhante ao homem. E aí o que é que faz? Bestas, feras, animais selvagens. Aqui você já percebe, nesse tipo de análise crítica, que como é que Deus, Javé, pode dizer: não é bom que o homem seja só, vou fazer um ser semelhante a ele, uma companheira, portanto uma fêmea, ele é macho, em hebraico ish, fêmea isha, ou Aisha, eu acho a pronúncia mais bonita. E como é que Javé pode dizer: não é bom que ele seja só, vou fazer-lhe uma companheira, que lhe seja auxiliar e semelhante. E aí faz, diz o texto aqui, ó, Gênesis 2, 19. E Yahvé, Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e as aves do céu e as conduziu aos homens. Ora, então Yahvé achava o quê? Que as feras selvagens seriam companheiras do homem, semelhantes ao homem, é o que o texto diz. Criticamente falando, é o que está ali escrito, literalmente. Mas os povos antigos, já temos aqui um exemplo na epopeia de Gilgamesh, em que isto é rejeitado. Então, existe uma epopeia chamada Gilgamesh Rei, em que isto é rejeitado. Vamos ver como é que é. A epopeia diz assim, no meio, lá pelo meio. Vamos pegar só o que interessa, senão fica muito longo. Havia um certo sujeito que vivia nas montanhas. Ele continuamente se acotovelava. Não posso ir mais adiante, né? O texto não pode ser tão explícito. Sexualmente, segundo Samuel Noah Kramer, nos bebedouros com os animais. Então, esse ser, né, que vivia nas montanhas, aqui é a epopeia chamada Gilgamesh, né, rei de Eridu. E aí um caçador descobre esse ser e vai dizer a Gilgamesh que existe um homem muito forte que se une sexualmente aos animais e que vive com eles como se fosse igual. E aí o Gilgamesh diz, Gilgamesh, o rei, diz ao caçador: vá, traga uma prostituta sagrada. Eu ordeno que Shamhat vá com você. Shamhat era a mais famosa prostituta sagrada. Havia uma ciência do sexo para fazer o homem ter um prazer sexual imenso, e a essas mulheres que têm essa ciência chamavam de prostituição sagrada. E aí Gilgamesh manda, quando sabe que há um homem que se acasala com as gazelas e outros animais nos bebedouros, então ele manda que chame uma prostituta, uma mulher, uma prostituta sagrada, não é? Me perdoe, não é uma puta. É uma mulher educada para fazer o homem ter um gozo sexual fora do normal. E traga a prostituta Shamhat com você. E leve-a para onde os animais estão bebendo. Faça-a tirar o manto, expor o corpo e mostrar-lhe as partes sexuais. Quando ele vi-la e perceber que é muito mais bela e mais interessante, então ele se aproximará dela. Estou lendo o texto aqui. É o texto oficial. E seus animais, que cresceram em seu meio, ficarão estranhos para ele. Ele perceberá que aquela é igual a ele, Samhat, e os animais são diferentes. Ele então, ao ver uma mulher pela primeira vez e ver o corpo dela nu, e olhar um animal que vive nu, ele vai perceber que a mulher é muito mais bela. É o que o texto está dizendo. O caçador foi até o templo, porque elas viviam no templo, era prostituição sagrada, era um tipo de sacerdotisa. E trouxe Shamhat, a sacerdotisa meretriz, com ele. Então Shamhat viu pela primeira vez o homem primitivo, chamado Enkidu, um sujeito selvagem. É ele, Shamhat, diz o caçador.
vai até lá e abrace-o. Exponha suas partes sexuais para que ele possa absorver sua volúpia, para que ele possa perceber que você o deseja. Não se restrinja. Gaste toda a energia dele. Quando ele vir você, ele correrá na sua direção. Abra o seu manto para que ele possa se deitar sobre você. Ela então estava com o manto. E esse primitivo, então, realizar a tarefa que é comum a toda a humanidade. Ou seja, o texto diz claramente que um povo pagão, que não conhecia Javé, sabia que esse homem Enkidu, unindo-se às gazelas e às cabritas e às carneiras, então estava fazendo algo que não era uma tarefa comum para a humanidade. Olha, o texto é sumério. Vamos continuar. E os animais o estranharão, e ele estranhará os animais. E ele sentirá luxúria, e então se atirará sobre você. Shamhat desabotoou a sua capa, mostrou seu seio, expôs-se suas partes sexuais e percebeu que ele ficou cheio de volúpia. A palavra que a gente usa normalmente é outra. Ela não se conteve e abraçou, e ele jogou sobre ela toda a sua energia. Ela estendeu o manto fora e ele se deitou sobre ela. Ele executou pela primeira vez uma tarefa que um homem faz com uma mulher. Sua luxúria caiu sobre ela. Por 6 dias e 7 noites, Enkidu ficou acordado direto com Shamhat e teve relações sexuais com a prostituta sagrada, até que ele foi saciado dos seus encantos. Mas, quando ele acabou esses 7 dias, que ele olhou para os animais dispararam, ou seja, se afastaram dele. Perceberam que ele já não era mais semelhante a eles. E ali, Javé diz, vou criar um semelhante ao homem e cria os animais. E aqui o texto de um povo primitivo, de um povo que não conhece Javé, diz que vamos tirar ele dessa vida, que ele está agindo de uma maneira contrária ao que é próprio da humanidade. Pois é, aí está um povo que não conhecia Javé, mas descarta a possibilidade de Enkidu, um homem, ter relações sexuais com animais. Logo, a epopeia Rei Gilgamés, através do seu rei, seu líder, Gilgamés, providencia imediatamente, assim que sabe, para que o homem, Enkidu, conheça Shamhat, a melhor prostituta sagrada, e que ela mostre para ele que um homem é feito para uma mulher, e o que é que uma mulher pode fazer para satisfazer um homem. E Enkidu gostou tanto que gastou toda a sua energia, durante 7 noites, que seu corpo cobriu o corpo da prostituta. Por 7 dias e 7 noites, Enkidu ficou acordado, estou lendo o texto, e teve relações sexuais com a prostituta, até que ele foi saciado com seus encantos. Mas Javé finge ignorar isto. Olha, uma coisa que o texto ali diz, que é comum à humanidade, é um homem se unir a uma mulher, diz Gilgamés, na epopeia. E Javé cria animais, as bestas, as feras, para ser semelhante ao homem. Está no texto. Quer que eu leia de novo? E Javé disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que ele seja companheira. E Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as bestas e todos os quadrúpedes. Então, o texto aqui da Bíblia contradiz frontalmente o que está ali. Viram? Então, vejam como é que pode-se fazer uma leitura da Bíblia crítica e aí derrubar a Bíblia. E eu estou fazendo isso aqui, embora eu não pertença a essa corrente, para vocês saberem que há pessoas que acreditam nisso e defendem isso. E assim como Enkidu foi, agora acabou o texto, como Enkidu foi irresistivelmente atraído pela prostituta sagrada Shamhat, Adão foi por Eva. Quando Deus tirou a costela, fez ele dormir e mostrou Eva nua, linda, e ele viu as partes sexuais dela, os seios e tudo mais, e aí ficou extasiado.
Então, o projeto de Javé é claro. E aqui, então, está na fase final. Por quê? Porque ele agora cria de uma costela de Adão, Eva. E aí, quando ele cria Eva, que mostra, ao tirar de Adão uma costela, né? Costela é um lado, Adão, extasiado, olha para a nudez daquela mulher maravilhosa e exclama: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí nós vamos para os rabinos. E aí, lendo os rabinos, vamos ver o seguinte. Aqui, ó, Lilith Rabi Yehuda diz: ele criou uma no princípio, mas quando a viu, afastou-se dela e tornou a criar uma outra, pois está escrito: esta é por fim carne da minha carne e osso dos meus ossos. Quer dizer, esta e não aquela. Logo, o texto deixa entender, segundo os rabinos, que quando ele diz que é esta e não aquela, é porque Lilith competia com Adão. Segundo a tradição rabínica, ela não queria se deitar por baixo de Adão. Ela queria se deitar por cima. Então, ela competia, era uma mulher competitiva, não era uma fêmea típica. Então, Ish, macho, Isha, que eu prefiro a Isha, fêmea. Então, Lilith não era uma fêmea, não era uma Aisha. Então, aí Deus faz com que Adão, que é Aish, receba, então, veja uma mulher, Aisha, que é uma fêmea. Lilith não age como uma fêmea, age como se fosse outro homem, uma competidora. Então, esta mulher, que era a primeira criada, estamos lendo as especulações dos rabinos na época do Rabinato Livre, descrita de maneira a provocar o desgosto de Adão, porque Adão queria mandar nela e ela não aceitava, então competiam. Esta primeira obra de Deus, cheia de luxúria, é Lilith, a primeira companheira de Adão. E aí ele vai adiante. Então, veja só, esta, por fim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, por isso será chamada mulher. Só se entende no hebraico porque macho é ish e fêmea é isha. Então, essa é, por fim, carne da minha carne, ou seja, eu sou ish. E ela é fêmea, ela vai se submeter a mim, vai fazer o que eu quero. Então será chamada Isha, porque será semelhante a mim, ou seja, será o ideal. Porque ele tinha rejeitado Lilith, porque Lilith competia com ele. Essa é a especulação do rabinato primitivo. Você vê, mas baseado em quê? Em uma frase bíblica que está aqui, em que Deus diz que vai fazer um auxiliar que sirva de companheira e seja semelhante a Adão, e faz bestas do campo e animais selvagens e quadrúpedes. Ora, o texto dá lugar para aquele raciocínio. Então, eu não posso dizer que uma pessoa que raciocina daquele jeito, então, esteja errada, né? Então, tudo foi muito bem planejado. Aí nós vamos agora para a outra visão. O livro de Jota. Aqui ele tem o original. Né? O livro de Jota conseguiu o original. E vamos ler no original agora. O original porque as versões que nós vemos ali já vem de um hebraico já bem trabalhado. Não é bom que o homem seja só, disse Javé. Farei uma parceira para ficar ao seu lado. Então Javé moldou a partir do solo criaturas do campo e aves, trazendo ao homem para ver como ele a chamaria. Quer dizer, não é bom que o homem fique só. Então, aqui está omitido. Aí Rabiaba diz, tiraram do texto. Tiraram. E depois adormeceu, lançou no homem um sono e tirou uma costela. E aí ele diz, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso eu chamarei mulher, Aisha, porque do homem foi tirada, Ish. Pronto. Então você vê,
três visões diferentes, todas três críticas. Essa vê como sendo a Bíblia um conjunto de epopeias, ou seja, de aventuras fantásticas. Essa vê como explorando uma época em que a cultura judaica ainda era muito semelhante à cultura dos outros povos, e os rabinos judeus ainda tinham a liberdade de comparar a cultura dos outros povos com a cultura judaica. E aqui nós temos a nossa Bíblia, que é sagrada, e creio nela piamente, apesar dos erros e inserções e censuras e interpolações, mas sei a razão as razões pelas quais isso foi feito. Mas não vamos terminar aí, vamos terminar adiante. Então, o projeto de Javé completou-se. Ele finalmente fez com que Adão aceitasse esta, porque ele tinha rejeitado aquela. Então, esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta e não aquela. E aí, por isso que aí, o que é que a Lilith vai fazer? A sua primeira amante, Lilith, bonita pra caramba, então que é chamada, aqui é uma coruja, né? Vai se transformar na serpente e vai combater Eva. Como é que ela vai combater Eva? Ela é bonita, se transforma numa serpente, e aí Javé usa Lilith para estimular o ciúme de Eva. Então, quando Lilith vai com a sua sagacidade, ela vai atrair Eva para a árvore da ciência do bem e do mal, essa deusa viperina quer subjugar Adão, porque diz, por baixo de você eu não fico, sou igual a ti. E aí, ele a rejeitou, você eu não quero. Aí quando Eva veio, disse, esta sim, e não aquela. Portanto, aí o que é que Lilith faz? Passa a receita a Eva, ou seja, diz, olha, eu venci ele, eu o subjuguei, e vou te dizer como foi para que você também faça o mesmo. É muito fácil, uma simples fruta. E aí, não é engraçado essa visão? E aí o que é que acontece? A inocente Eva, linda, mas completamente inocente, então recebe aqui simbolicamente, né? Não é uma fruta, aqui está uma pera, mas não é uma pera, Freud diz que é uma maçã. Na verdade é a receita, é como fazer para subjugar o homem, porque Eva passa a ser empregada de Adão. A palavra auxiliar, usada para indicar Eva, é na verdade empregada. E Lilith não quis ser subalterna, subordinada, quis ser igual, por isso Adão a rejeitou. Então, aí Lilith faz o quê? Vai usar a sabedoria dela, a astúcia dela, para dizer a Eva, ó, é fácil subjugar ele, eu fiz isso, agora faça você também. E aí, instigando a Eva a querer ser tão importante para Adão quanto Lilith, igual, então, dá a receita, simbolizada pela fruta. Eis o segredo da supremacia feminina que Lilith transmite a Eva. Não é de estranhar, então, que ela haja aceito a arma sedutora, a fruta da árvore do bem e do mal, com a qual Adão, se aprovasse, se tornaria submisso, como foi com Lilith. Então era um segredo que Lilith sabia, e Lilith passa esse segredo para Eva. Veja como tudo foi planejado, e tudo isso Javé sabia. Então, aqui nós temos Lilith na sua forma de mulher, como era, quando era esposa de Adão. Aqui temos ela na forma de serpente, e aqui nós temos Eva colhendo a fruta da árvore e dando a Adão, ou seja, seguindo o conselho de Lilith. Subjuga ele. Por que é que você vai ficar debaixo dele? Por que é que você vai ser menor do que ele? Faça como eu. Seja igual a ele. Então, tudo isso Javé sabia. Então, tudo foi planejado. E assim, era um plano que não podia dar errado. Tinha tudo para dar certo. Foi ardilosamente, astutamente previsto por Javé, conhecedor da psicologia feminina. E assim aconteceu o crime perfeito. Agora viria o julgamento.
parecia que era imparcial. O inquérito é totalmente suspeito, se você vir o inquérito, né? Por que você fez isso? E a mulher diz: o homem que você me deu. E Adão, ele diz: por que você fez isso? Ele diz: a mulher que você me deu, quer dizer, a culpa todos os dois botam logo em Javé, né? Só a serpente é que não diz nada, não se defende, porque Lilith, ela sabia o que estava fazendo, mas ela fazia parte do plano de Javé. Então, o casal, o inquérito é totalmente suspeito, porque incrimina inocentes, um casal inocente, porque Eva e Adão eram inocentes, que, embora tentem se defender, não tem argumento para negar a proibição, porque tudo começa com a proibição, um decreto. E esse decreto é conhecido. E se você, conhecendo o decreto, você infringe esse decreto, você comete um crime doloso. Você comete dolo. Quer dizer, você fez algo mal sabendo que era mal, porque estava dito, é proibido, não faça. E Eva fez. Então, se você faz o proibido sabendo que era proibido, isso é dolo, isso é crime. Olha como está tudo ajustadinho. Mas isso aqui vai ter uma razão depois que eu vou explicar de outro jeito, tá? Mas aqui eu estou dando uma de advogado do diabo. Então, a proibição foi a arma decretada por Javé para garantir que o ato de Eva fosse doloso, que o ato de Adão e Eva fosse considerado crime de dolo, ou seja, com a culpa sem condição de perdão, porquanto houve a infração de uma lei conhecida, com a intenção expressa de tornar-se igual a Deus. Ainda tinha essa. Fez isso porque ele disse: não só você subjugará Adão, como sereis deuses. Sereis como Deus. A sentença veio como um raio atingindo nossos pais. E a expulsão agora era plenamente justificada, porque eles haviam cometido um ato doloso. Termina aqui, aos 32 minutos, a expulsão do paraíso. Aqui nós temos 2 querubins e Adão e Eva sendo expostos. Essa é a razão desse vídeo, que eu estou fazendo aqui para vocês quase como uma brincadeira, mostrando como é que alguns ateus, alguns livres pensadores, então usam essas partes da Bíblia para fazer esse tipo de argumentação. Mas veja como é preciso ser inteligente para perceber. E, na verdade, né, aí tem muito de verdade. Javé faz bestas, animais, quadrúpedes, com a ideia de estar escrito na Bíblia: vou fazer seres semelhantes ao homem para ele não ficar só. Semelhantes? Ora bolas, já disse no vídeo passado, que semelhantes? E aí depois, a Lilith, né, que era a primeira mulher de Adão, segundo o rabinato antigo, né, que não quis se submeter a ele, queria agir de igual para igual, ele não aceitou, expulsou ela de perto dele. Aí Lilith diz: não seja boba, se vai se submeter a ele, eu tenho a receita, olha aqui. Aí dá a receita por escrito: faça isso, que é simbolizado pela fruta. E aí Eva cai, tadinha, ela é inocente. Lilith era muito astuta, muito esperta, né? A serpente era a mais esperta dos animais. E aí, quando Deus percebe tudo isso, Javé, tudo planejado por ele, e tudo aconteceu, o crime perfeito, agora ele vai acusar os dois. O inquérito é extremamente suspeito, porque todos os dois colocam a culpa em Javé. Por que fizeste isso? Diz ele à mulher. A mulher disse assim: a serpente que tu criaste me enganou. E quando ele diz a Adão: e por que você obedeceu à mulher? Porque você me deu esta mulher e ela me seduziu e eu fui na onda dela. Ou seja, o culpado, os dois se defendem, é você. Mas acontece que por trás dessa defesa, que é fraquíssima, existe um decreto. E a infração desse decreto não pode cair, né? Javé é o culpado, mas acontece que ele teve cuidado de fazer um decreto antes. E se você tem um decreto, e esse decreto é lei, e se você infringe essa lei, e infringe sabendo que está infringindo, isso é um crime doloso. E o crime doloso não tem desculpa para ele. A punição é o resultado. E Javé, então, saca a punição, joga a punição terrivelmente como um raio e expulsa ele do paraíso. É esse o vídeo que diz, então, Javé é um Deus
mal. É um juiz, é um mau juiz. Ele fez tudo para culpar, para planejar um crime perfeito para poder Adão e Eva, cometendo esse crime, poder expulsá-los do paraíso. Esse é o assunto desse livro, né? Interessante, intrigante, mas vamos ficar por aqui só nos 35 minutos, mas estou dando uma de advogado do diabo. Mas há pessoas que defendem isso porque creem. Não, eu não creio. Eu estou apenas fazendo isso a título de exercício intelectual. Então, fiquem aí, deem o seu like com a mãozinha. Muita gente não está clicando em cima do dedinho, do like. O like é aquela mãozinha, tá? E vamos em frente, que teremos outro vídeo depois desse, explicando por que tudo isso aconteceu. Até lá.